pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos a luz da palavra. E hoje eu quero compartilhar com você um assunto muito atual e importante que está diante dos nossos olhos e nos nossos dias. Mas de antemão, antes de começarmos, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho para toda semana poder estar recebendo as nossas notificações. Pois bem, hoje, quando olhamos para o mundo que vivemos, você já percebeu que algo não se tornou impossível de ignorar? Por quê? As nações estão em total alerta. A sociedade está em um colapso moral. Os conflitos aumentam, os sinais se multiplicam e uma pergunta se torna totalmente inevitável. Estamos vivendo o princípio das dores? Já parou para pensar sobre isso? Essas perguntas, ela não nasce do sensacionalismo de alguém, nem até mesmo de teorias. Ela nasce da observação que podemos fazer diante do que já está acontecendo. E principalmente, ela nasce da comparação entre os grandes eventos atuais e as profecias que o próprio Jesus já declarou. Podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo número 24. Jesus, ao falar do final dos tempos, ele não deixou nenhuma dúvida que haveria guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremotos em vários lugares. Aí ele disse: tudo isso é apenas o princípio das dores. Mas há um detalhe que Jesus ele fez questão de deixar marcado. Pois bem, um detalhe que muitos, até mesmo no nosso tempo, ignoram. Um sinal que pode ser até mesmo desprezado. Mas ele é atual, real e, por que não dizer, necessário. Israel. Jesus deixou claro que Israel seria odiado por muitas nações. E hoje, o que vemos? Uma onda crescente de antissemitismo varrendo totalmente o mundo. Uma hostilidade irracional, uma resistência espiritual, política e cultural contra o povo judeu. Pois bem, e isso não é apenas um movimento humano político. Não, ele é totalmente espiritual. Israel é o relógio profético de Deus. Quando Israel ele se mexe, as profecias ela avança. Quando Israel é atacado, o cenário bíblico meio que se ajusta. Quando as nações se levantam contra Israel, o relógio de Deus acelera. Já parou para pensar sobre isso? Mas Israel não é o único sinal, podemos dizer assim. O mundo inteiro ele parece entrar em confusão. Sim, por quê? Porque podemos ver diante de nossos olhos terremotos por muitos lugares. Terremotos esses que sempre existiram. Mas agora eles são mais frequentes, mais profundos, mais imprevisíveis até mesmo. Sim, também temos maremotos, que também sempre existiram. Mas agora devastam regiões inteiras em minutos. Peste, pandemia, sim, já aconteceram na história, mas nunca com alcance global, com impacto social, com efeitos psicológicos que vimos nos últimos anos com a Covid-19. E não é só a terra que ela estremece, eu considero assim. É também o coração das pessoas. Mas por que o coração das pessoas? Porque sempre existiram aqueles que rejeitam a Deus. Sempre houve pessoas que escarneceram da fé.
pessoas incrédulas que sempre procuraram zombar da fé cristã. Mas hoje, vemos algo muito mais profundo. Um ódio crescente ao cristianismo, de forma avassaladora. Um desprezo declarado pela fé, um ataque direto aos valores bíblicos, uma tentativa totalmente agressiva de remover qualquer vestígio de Deus dentro da sociedade. É tão provável que a Bíblia, por muitos lugares, ela não pode mais ser apresentada ou até mesmo dirigida, falada. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Porque Satanás, ele sabe que seu tempo está chegando ao fim. Ele sabe que seu domínio sobre este mundo já está se findando, está acabando. Ele sabe que Jesus está voltando. E por isso, ele está intensificando a sua ação para desviar e confundir e destruir o homem de buscar o seu maior propósito, que é se aproximar de Deus. A palavra diz que ai da terra. E quando ela vai dizer isso, é porque o diabo ele desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que o pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz isso. Esse texto nunca foi tão sentido quanto agora. Mas em meio a tudo isso, precisamos entender. O princípio das dores não é apenas um alerta. Ele é literalmente um anúncio. Assim como as dores de parto indicam que algo vai acontecer ou nascer, os sinais mostram que um novo tempo também se aproxima. E diante desse cenário, diante desses sinais, Jesus nos deixa 3 ordens que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira dela, não tenha medo. Quer dizer, não vos assustei. O medo paralisa, o medo confunde, o medo tira os olhos da promessa e foca no problema. Mas Jesus nos chama a ter um olhar somente para Ele e não para o caos que está acontecendo e que ainda virá. Segundo, permaneçam totalmente vigilantes. Esse não é um tempo de dormir, espiritualmente falando. Não é um tempo de viver distraído. Não é um tempo de brincar com a fé, como muitos estão brincando. É tempo de vigilância, sobriedade, discernimento e intimidade com o Altíssimo. Intimidade com Deus. Pois bem, para encerrarmos, terceiro, continue anunciando o Evangelho, na sua essência, na sua simplicidade e na verdade que ele é. Jesus disse que o fim virá quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo. Então isso significa que os sinais não são apenas sobre destruição, são sobre missão. Deus está acelerando os acontecimentos para que a igreja, nós, nos despertamos. E quando olhamos para tudo isso, guerras, pandemias, crises, decadência moral, ódio aos judeus, rejeição à fé, terremoto, maremoto, fica evidente tudo isso, que os sinais estão diante de nós. Eles não são algo meramente simbólico, fictício ou figurado. Não, são sutis, são totalmente reais, claros, evidentes e tensos e estão cada dia mais se aumentando. E por isso, a pergunta se torna totalmente urgente. Como devemos viver diante desses sinais que estão acontecendo e que ainda virão? Pois bem, devemos viver com fé. Esta é a palavra. Com santidade, com propósito,
com urgência de uma vida de intimidade com Deus, com os olhos fixos em Cristo, porque enquanto o mundo ele se abala, nós permanecemos de pé, firme como a rocha. Pois bem, o princípio das dores não vem para destruir a igreja, vem para purificá-la, vem para fortalecer aquilo que é verdadeiro e fazer uma diferença entre aquilo que é verdadeiro e falso. Vem para despertar o que estão dormindo, o sono espiritual. Vem para separar a luz das trevas. Vem para apontar para a maior promessa de todas, a volta gloriosa de Jesus Cristo. E essa volta, ela está cada dia mais próxima. E mais do que já esteve antes. O mundo pode não perceber. Os governos, até mesmo, podem não entender ou até mesmo reconhecer. As nações podem até mesmo ignorar, mas os sinais estão gritando. A criação está gemendo, como já está escrito. A profecia está avançando. E o Espírito Santo está falando à igreja. Aleluia. Prepara-te, prepara-te, eu estou voltando. Se esse vídeo chegou até você e edificou a tua vida, eu gostaria de te pedir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber nossas notificações e compartilhe com mais alguém. Quem sabe alguém precisa ouvir essas palavras. Palavra essa que Jesus já deixou escrito para nós. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo número 24, e que você possa meditar diante de todos esses acontecimentos que nós estamos vivendo nesse tempo. Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo vídeo.